Sejam bem-vindos ao videocast Educa Paz, Família e Escola Juntos na Educação, uma iniciativa do Metrópolis em parceria com os Colégios Maristas. Este é um espaço de reflexão onde professores, pais de alunos e especialistas irão compartilhar as suas experiências sobre o mundo da educação e abordar temas que impactam diretamente a vida de estudantes e educadores dentro da escola. Eu sou a Natália André, jornalista do portal Metrópolis, e vou mediar os 10 episódios que serão lançados semanalmente nas nossas redes sociais e no site metrópolis.com. Em cada um deles, a gente vai explorar as perspectivas, ideias e soluções que moldam o presente e o futuro da educação. Vamos lá? No episódio de hoje, eu recebo aqui no estúdio o analista de tecnologias educacionais na gerência socioeducacional do Marista Centro-Norte, Matheus Leão Rangel, e o CEO da Zoom Education for Life, Rafael Bonechini, para falarmos sobre o uso consciente e seguro das tecnologias pelas infâncias e juventudes. Obrigada pela presença, meninos. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá, então. Uma pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil constatou que cerca de 89% da população entre 9 e 17 anos estão conectadas à internet no Brasil. Isso equivale a 24,3 milhões de crianças e adolescentes conectados. O estudo aponta que o smartphone é o principal dispositivo usado por essa faixa de público e o número de pais ou responsáveis que acompanham essas atividades é de 75% para a população de 9 a 10 anos e de, olha como cai, 47% para a população de 15 a 17 anos. A pesquisa também investigou os riscos que crianças e adolescentes estão expostos na internet. A proporção de contato com conteúdo de violência foi de 27% entre as meninas e de 17% entre os meninos. E a proporção de meninas que foram tratadas de forma ofensiva também foi bem maior do que entre os meninos, de 31% contra 24%. Entre os jovens de 9 a 17 anos, 43% viram pessoas serem discriminadas no ambiente online, seja pela raça, cor ou aparência física. Vamos às perguntas então. Quais os principais riscos que crianças e adolescentes estão expostos ao navegar na internet sem o acompanhamento dos pais e também, né, de alguma forma da escola? Rafael, vamos começar por você. Vamos lá, Natália. Continuando na linha dos dados, né, eu estava também me preparando aí para o bate-papo de hoje, eu encontrei um dado que eu também fiquei bem impressionado, um estudo de Londres que falava que 41% das crianças de 6 anos, elas já ficam na internet desacompanhadas, né? Então, quando a gente conhece o contexto de uma criança de 6 anos, ela está ainda num processo de alfabetização, ela é muito ingênua, né? Criança, eu sou pai de uma menina de 6 anos, da Elisa, então, quando elas estão inseridas nesse contexto, né, de internet, o mundo vira uma porta aberta e muitas vezes incontrolável, né? E aí a gente enfrenta, acho que, 3 tipos de riscos ali que elas estão expostas. Eu acho que um dos principais é o risco ali de conteúdo impróprio, né? Para essa faixa etária que elas estão, por mais que tenham aplicativos que permitam controle ali, né? É difícil, né? Você controlar um algoritmo num 100%. Eu acho que o segundo ponto é o contexto do cyberbullying, né? Que é o bullying num contexto digital, né? Desse cybermundo. E acho que o terceiro são os golpes, né? Que a gente está disponível aí no nosso dia a dia para uma criança ainda mais nova. Acho que tem todos esses olhares aí que a família ela tem que se atentar. E aí acho que ao longo do episódio a gente vai discutir também algumas dicas práticas ali. Mas acho que esses 3 pontos principais são os que a família tem que estar muito atenta. Sim. Matheus, vamos para você agora. Como os pais e a escola podem trabalhar juntos para garantir a navegação na internet mais segura para as crianças e para os jovens? Eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás para analisar essa questão de que também não é só o pai, a escola. A gente tem que olhar esse problema, né, os problemas que a internet trouxe, de maneira mais holística. Então, o que os pais têm que fazer, o que a escola tem que fazer, mas o que o governo também tem que fazer e o que essas redes sociais, as big techs também têm que fazer, né? Então, quando a gente está num avião, a gente espera que aquela companhia aérea tenha colocado um profissional capacitado para pilotar aquela aeronave, né? Quando a gente está num restaurante, a gente espera que aquele chefe tenha feito uma receita com condições sanitárias boas para a gente poder comer aquela refeição, né?
Porque quando a gente está na rede social, a gente também não espera a mesma coisa, de que aquela rede social possa fornecer conteúdo adequado para nossas crianças, né? É claro que dentro de casa a responsabilidade é dos pais, né? Na escola a responsabilidade é dos pais e dos educadores, certo? Então o que os pais têm que fazer? Eu acho que antes de querer ensinar para os nossos filhos, para os nossos jovens, a gente tem que aprender. Então será que a gente está se expondo muito na internet? Será que a gente não está também usando a internet de maneira negativa, então expondo dados, ou então, será que a gente conhece os golpes que acontecem, os riscos que a gente está falando para os nossos jovens? Então acho que isso é o mais importante, né? Primeiro aprender para depois poder dialogar com essas crianças, né? Criar pontes, né? Então a gente precisa aprender para depois poder ensinar. Até porque também acho que a gente, como adulto, passa um monte de exemplo, né? Então, se a gente também não sai das telas, né, ou, enfim, não divide melhor o nosso tempo, a gente também ensina isso principalmente para as crianças e os adolescentes também. Eu queria contar um caso também com vocês. Eu participei uma vez de uma palestra em uma escola. A escola convidou um especialista, um doutor em direito digital. E esse advogado ele fez alguns momentos, né, de diálogo tanto com os alunos quanto com a família. Né? E ali no contexto a discussão principal era a questão do cyberbullying, os crimes de ódio, os crimes raciais, os crimes de gênero, enfim, de inclusão. E ali eu fiquei muito chocado principalmente com a fala aos pais. Né? Até os 18 anos da criança, o pai é responsável legalmente por tudo aquilo que a criança fala, o que ela faz, o que ela produz. E o pai precisa ter essa consciência. Né? Acho que esse tema ele entra muito também na questão de valores e é uma questão individual de cada família, mas a escola ela tem que propor o diálogo, ela tem que ensinar a criança a respeitar, ela tem que apresentar a diversidade, mas o papel é da família. Né? A família tende a terceirizar muita coisa para a escola e a gente tem que assumir enquanto pais esse protagonismo de participar também ativamente, né? Eu acho que tem algumas dicas práticas muito simples, né? Eu e o Matheus vínhamos conversando sobre coisas simples como o controle parental. Né? Dependendo da idade, a família tem que ter senha, ela tem que acessar. Hoje tem aplicativos que tudo que a criança usa no celular, a família consegue ter acesso simultaneamente e eventualmente sem a criança saber. Então a gente precisa dar esse passo além também e entender que o papel do pai é chave, né, no processo. Sim. Exatamente. Identificando, né? A partir do momento que você identifica isso, alguma visualização estranha, alguma navegação ali que não é nem um pouco interessante, como é que pode ser feita, né, essa abordagem com a criança e reverter talvez esse caminho? Eu acho que o diálogo é muito importante, né? Até para poder identificar essa questão. Então a gente poder ter um canal aberto com nossa criança, com o nosso filho, é extremamente importante para a gente poder para que ele se sinta confortável em chegar para a gente, contar o que aconteceu e aí, sabendo alguma coisa que aconteceu, é poder orientar. Ó, filho, você não pode se expor com esse tipo de imagem na internet, você precisa escolher uma senha segura, você precisa apagar esse conteúdo que você postou e aí, sendo alguma coisa mais séria, até entrar em contato com a polícia, ou então falar com a escola também, para ter uma orientação conjunta, né? Exato. É possível de ver dentro do ambiente da escola algumas atitudes, alguns comportamentos que de repente vocês consigam entender que eles estão reproduzindo alguma coisa que eles viram na internet? Dá para ter esse tipo de análise também no ambiente da escola? Dá sim. Eu acho que os professores, né, os educadores em geral têm que estar muito atentos, né? A gente passou por uma época que marcou o Brasil com a época dos ataques às escolas, né? Acho que é inevitável falar um pouco disso. E uma das dicas para identificar esse tipo de comportamento era aqueles estudantes que muitas vezes se isolavam, estudantes que às vezes tinham... falavam muito sobre armas, às vezes com colegas mesmo. Então isso saiu nas entrevistas, que colegas relatavam que aquele estudante tinha uma afeição por armas, tinha uma afeição por militarismo, fardamento, inclusive às vezes ideias neonazistas, né? Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de comportamento nos nossos estudantes. Então tem certos tipos de comportamento que a gente pode identificar. É claro que esses são os casos mais sérios, né? Mas o isolamento, né? Às vezes o estudante que não está conversando, ele pode estar sendo vítima de bullying em sala de aula e fora de sala de aula, que eu acho que é até mais cruel, porque aquele estudante que quando chega em casa e continua sofrendo pelo bullying,
completamente desumanizador, né? Porque ele, no conforto de casa, continua sofrendo aquilo que ele sofre na escola. Acho que um estudo simples, né, que a escola consiga fazer com a metodologia de sociometria para medir relações, né, ela consegue identificar crianças que estão muitas vezes marginalizadas ali, que sofrem algo, e aí você consegue intervir de forma muito prática, né? O Marista tem um canal muito bacana de receber denúncias, tem um portal chamado SaferNet, que eu recomendo inclusive que os pais acessem. É uma instituição sem fins lucrativos que ela recebe aí mais de 1 milhão de denúncias ao ano. É interessante conscientizar as crianças que existem lugares onde elas podem recorrer, acessar, fazer denúncias de qualquer tipo, né, de situação. E também um ponto que a gente queria colocar é que no ano de 2019, a Zoom, em parceria com o Marista, nós desenvolvemos um jogo, né, de tabuleiro, né? As crianças aprendem por meio dos jogos. Então nós desenvolvemos um jogo de combate ao cyberbullying, um card game ali, os jogos de cartas, onde as crianças tinham, né, um tabuleiro que simulava uma rede social, e a criança que tivesse que postar o card do bullying, ela perdia ponto. Então, de uma forma muito lúdica, divertida, né, por meio de uma brincadeira, a gente conseguia trabalhar um tema difícil, um tema pesado, né, mas conscientizando as crianças e cumprindo uma intencionalidade didática clara ali. Foi muito bacana o resultado do processo. E nesse período, a gente conseguiu investir para mais de 2.500 crianças do Marista, né, alunos, receberem o jogo, levar para casa, discutir essa ação com as famílias. Então, muitas vezes, a gente, além, né, de discutir as questões conceituais, a gente tem que ir para a prática e fazer ações mesmo. E formando, né, esses jovens mais conscientes, eles também vão ajudando outros jovens que não estudam no Marista. Exato, né? Enfim, a comunidade deles, não só os pais, a família, mas também quem convive com eles fora da escola, né? Com certeza. Então, dentro desse contexto, como é que é possível utilizar, aí a gente pensando em mais dicas, a internet a favor do aprendizado das crianças e dos jovens, sem tornar o espaço como um vilão e só 100% inseguro para os mais vulneráveis, principalmente? E aí? Puxar, Matheus? Quer que eu fale? Eu acho que a internet, ela não é uma vilã, né? Ela é um ambiente extremamente produtivo para a educação, né? Então, eu estava falando com o Rafael que a internet, eu acho que para a educação é uma das melhores invenções dos últimos 1000 anos, né? Então, a gente tem o livro que tem mais de 1000 anos, a gente tem um professor que tem mais de 1000 anos, e a internet é uma invenção muito recente, que a gente está aprendendo a usar. Então, acho que tem muito mais pontos positivos do que negativos. Então, o que está acontecendo é que ela se desenvolveu num ritmo tão acelerado que nem nossas instituições, nem nós como indivíduos, fomos capazes de lidar com esses problemas que estão surgindo também, com essas novas profissões, com esses novos tipos criminais até que estão acontecendo com a internet. Sim. Então, eu acho que tem muito mais pontos positivos, no sentido de, poxa, eu quero conhecer um pouco, estudar um pouco células, eu posso entrar na internet e ver uma célula em 3D, uma mitocôndria em 3D, estudar suas organelas, né? Se eu quero falar um pouquinho sobre a época feudal, eu posso, ao invés de simplesmente fazer uma pesquisa, eu posso pedir para que aquele meu aluno construa um mundo virtual usando Minecraft, usando algum outro jogo, né? Então tem uma série de exemplos que a gente pode ficar conversando aqui. É isso, concordo 100%, Matheus. Acho que o primeiro olhar é a imersão da criança nesse mundo digital, né? Até os 6 anos, 1 hora já é mais do que o suficiente. Isso é recomendado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, né? A partir dos 6 anos, né, a criança ela é nativa digital. Não existem esses dois mundos, né, o analógico e o digital na cabeça dela. Tudo é uma coisa só. Sim. Né? Então, a gente tem que ter formas de facilitar ensino-aprendizagem independente do mundo em que a gente esteja, mas preservando, né, o contato de tela num nível adequado ali, de carga horária, principalmente. Porque é muito difícil também, né? Eles têm telas no entorno deles o tempo inteiro, né? Sim. Desde que eles nasceram. Também, imagino que muito complicado para os pais. O Rafael falou que tem uma filha. Desse momento, né? Em que momento que eu realmente vou apresentar para ela ou vou dar um celular para ela? Se todos os amigos também já têm, Sim. né? Eu acho que complexo. esse primeiro momento é crucial, sabe?
Porque a partir do momento que você dá o celular, a partir do momento que você dá a primeira tela, é muito difícil desgarrar depois, né? Então, acho que a gente preparar e postergar esse primeiro contato, né? Eu acho que é importante. Mas eu tô falando de crianças bem pequenas, assim, né? Porque muitas vezes nosso filho tá chorando, a gente simplesmente abre ali o vídeo e entrega para eles, porque resolve, né? Então, é mágico até. Só que a gente precisa, muitas vezes, distrair ele com outra coisa, né? Sim. As crianças demandam tempo de qualidade, né? Esse tempo de qualidade, preferencialmente, dependendo da idade, menos tela possível, melhor, né? Mas o mundo digital proporciona muita coisa bacana pra gente. Então, se a criança vai estar inserida, que seja por meio de atividades com qualidade, né? Então, você vai jogar um Minecraft, você vai aprender a programar, faz junto com seu filho, né? Brinca com ele, separa um tempo pra estar junto, desenvolve esse vínculo de confiança, né? Muitos dos problemas a criança ela enfrenta porque ela tá tomando decisões sozinha ali. Se ela tivesse com um adulto, ela não tem maturidade ainda para muitas das decisões que ela toma, né? Então a ausência acho que é muito maior do que o risco digital, né? O digital ele é uma ferramenta, né? E a gente precisa estar próximo deles. Uma coisa interessante é que hoje, se você for perguntar para os alunos, né, uma das profissões que mais eles falam que querem ser às vezes, youtuber, produtor de conteúdo digital, né? Então, o pai ele não precisa simplesmente, não, filho, você não vai ter contato com isso. Mas a gente pode, filho, vamos fazer junto, né? Vamos produzir esse conteúdo junto? O que você está acessando? Com quem que você está conversando quando você está jogando, né? Então, esse tipo de cuidado que a gente precisa ter. Muito bom. Terminou. Já? Sim. Passa muito rapidinho. Esse foi mais um episódio do videocast Educa Paz, Família e Escola Juntos na Educação. Uma iniciativa do Metrópolis em parceria com os colégios maristas. Por 2 meses a gente vai explorar as perspectivas, ideias e soluções que moldam o presente e o futuro da educação. Hoje eu conversei com um analista de tecnologias educacionais na gerência socioeducacional do Marista Centro-Norte, Matheus Leão Rangel, e o CEO da Zoom Education for Life, Rafael Bonecchini, sobre o uso consciente e seguro das tecnologias pelas infâncias e juventudes. Obrigada mais uma vez pela presença, viu? Obrigado, Natália. Foi um prazer. Obrigado, Matheus. E para ver este episódio de novo e os próximos, fica de olho nas nossas redes sociais e no site metrópolis.com. Até a próxima! Enquanto a mente tenta explicar o mundo, o coração aproxima e acolhe. Quando a mente faz coisas que vão além da imaginação, o coração dá vida ao que estava escondido. Se a mente ajuda o corpo a ter disciplina, o coração faz tudo se mover em sintonia. Mas os resultados mais incríveis surgem quando os dois trabalham juntos. Colégios Maristas, mentes atuais, corações atemporais, matrículas abertas.